pois nada nessa vida faz sentido sem Ti, Senhor. Então, nos capacita a encontrar propósito em Ti. Nos capacita a que pessoas que a gente for conversar encontrem propósito também. É nisso que eu te oro, Paizinho, e te entrego as Tuas mãos, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem aqui o Senhor falou no meio da oração? Quem aqui falou amém? Amém. É hora de virar a chave. É hora de fazer diferente. É hora de dizer, cala a boca, pecador, que mora no meu coração. Quero ser santo como o Senhor é santo. Amém? Amém. Faça esse compromisso diante do Senhor. Se esforce. E se precisar de ajuda, estamos aqui. Vamos lhe ajudar. Amém? Que bom. Vamos lá. Atenção total. Total. Essa, eu julgo dizer que eu acho que é uma das pregações mais importantes do ano, dos últimos anos de toda a história da Rede Livre. Sem pressão. Para minha própria pessoa. Hoje é base da fé. E para quem está chegando agora, a gente usa, gente, muito como base da fé esse livro aqui, que é Bases da Fé Cristã. 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Na narrativa de Wayne Grudem, certo? Porque fundamentos da fé sustentam toda a doutrina cristã, né? Por muito tempo, o cristianismo foi muito, Cristo. E lógico que sempre era para ter sido assim. Mas aí, do nada, começou a bagunçar as coisas, enfim. A gente precisa voltar à essência da nossa fé. Por isso que a gente faz bases da fé aqui, tá certo? Bases da fé cristã, montando o bloquinho da base doutrinária da nossa vida. E o tema de hoje é quem é Jesus? Quem é Jesus? Vamos falar um pouco sobre quem de fato é Jesus, né? O Aeroclube já fez uma série, né, de mensagens baseada no livro de Tiago Matos, né? Jesus não é quem você pensa. Vimos o lado errôneo de Jesus, né? E hoje a gente vai visitar mais uma vez a base bíblica que define quem Jesus verdadeiramente é, né? A base bíblica que as outras religiões, elas creem de forma equivocada. E aí hoje a gente vai ver na Bíblia por que é equivocado elas creem da forma como elas creem. Se você quer saber tudo sobre Jesus, aí dá uma olhadinha na playlist da gente. A gente já fez série do Eu Sou, né? Do grande Eu Sou, de quem Jesus se nomeou sendo, né? Vindo a cumprir aquilo que ele já havia revelado no Antigo Testamento, né? Dizendo eu sou o que sou, e aí Jesus vai lá em João 8, 50 e... Calma. Vou pegar a base. É porque é muito versículo hoje. João 8. Oh, cadê? Até aí, João 8, 59. Vê se é isso. Chutei. Às vezes esqueço, galera. É bom confirmar. João 8, 59. Ah, é isso mesmo. João 8, 58. Diz assim. Respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Essa é a reação de quando uma pessoa fala que ela é Deus. A pessoa mais religiosa do local vai olhar aquela declaração, né, de Jesus dizendo que ele era o eu sou, e vai ficar revoltada. Vai pegar uma pedra e vai querer apedrejá-lo, porque isso é blasfêmia. O cara falou que ele é Deus. Como um homem ser Deus? Isso aqui é um versículo chave para você mostrar para alguém de outra religião
que diz que Jesus não é Deus, né? Na verdade, a reação dela, às vezes, é essa daqui. Vai querer provar de todas as formas que o que ele disse é errado e, por isso, merece toda a ira, todo o ódio, né? Olha só os religiosos, bonzinho todo, né? Apedrejar um cara. Mas, enfim, vamos para a nossa temática de hoje? Vamos descobrir quem é Jesus? Quem aqui está pronto para anotar? Show! Muito bem. E quem não estiver pronto para anotar, pega o celular, bota no modo avião, bota no Notes aí, abre aí e vai botar a pregação de hoje. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Dia 13 de junho de 2025. E você vai aprender quem é Jesus hoje. Amém? Vamos lá. Vamos lá, galera. Mateus 1,18. Abram a Bíblia aí em Mateus. A gente vai olhar. A gente viu João agora, né? Mas foi extra. Mas a gente vai ver 1, 2, 3, 4, 5. Porque eu sou bonzinho. Eu botei 5 livros só. Podia ser uns 20 aqui. Mas eu escolhi 5. Para ficar bem lúcido e claro e não cansativo para vocês. Porque a atenção de vocês é difícil prender. Então, prestem atenção a cada detalhe. Vamos entender quem é Jesus de fato. Mateus 1, versículo 18. Mateus 1, versículo 18. É bom para começar. A gente também, dá uma olhadinha na playlist da gente, além do Eu Sou, veja a pregação que tem lá na playlist da Cidade Viva Altiplano, falando do nascimento de Jesus, que a gente falou no Natal. Foi lindo. Falando que Jesus cumpriu a promessa e tal. Mas, muito mais, né? O entendimento do que simbolizou, né? O que é o nascimento de Jesus. Mas vamos lá. Mateus 1, 18, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus. 2 pontos. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ponto. Aqui eu vou explicar nesse versículo 2 pontos da pregação. Mas o primeiro é a primeira parte do versículo. O primeiro ponto da pregação de hoje vai ser: Jesus é plenamente humano. E aí você que gosta de anotar, pode deixar assim: Jesus é plenamente humano, 3 pontinhos. Por que 3 pontinhos? Porque a frase vai se completar no terceiro ponto. Então, o primeiro ponto é o iniciar da frase. Jesus é plenamente humano. E aí vamos desenvolver por quê que a gente pode dizer que Jesus é plenamente humano, beleza? Vamos lá. Jesus é plenamente humano porque é plena e completamente humano. E como a gente pode entender isso? Através desse versículo, né? O começo de entender isso é através do nascer de Jesus. O nascimento de Jesus, Maria estava prometida em casamento, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Jesus foi formado no útero humano. Então, ele nasceu de um humano. Parece uma coisa muito besta, muito óbvia, mas isso aqui já começa a entendermos a humanidade de Jesus. E diante disso, a gente começa a compreender como Jesus mostra seus traços humanos, suas características humanas. Vamos ver? Abram aí, Lucas 2, 52. Lucas, capítulo 2, versículo 52. E aí a gente vai ler o versículo 52 e aí depois um outro capítulo e um outro versículo em Lucas ainda. Jesus era como nós, humano, em todos os aspectos que nos tornam humanos, menos um. Menos um. Alguém sabe qual é o único aspecto humano que faz Jesus não ser igual a nós? Como? Ele não pecou. É o único aspecto que difere a humanidade nossa para a humanidade de Jesus, humanamente falando. Jesus era igual a nós em todos os aspectos, menos um, ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Ele foi
o ser humano mais perfeito de toda a humanidade, comparado apenas com a fase inicial da vida de Adão, antes de pecar, né? Porque Adão também foi um ser humano perfeito, sem manchas, sem falhas, até provar do fruto, até optar por se afastar de Deus. Então, Jesus, ele é o ser humano mais perfeito porque ele nasceu e morreu sem pecar. Por isso que a gente tem esse olhar de dizer e a certeza de falar que Jesus é plenamente humano. Tá? O que fala Lucas 2? Abriram aí, sim ou não? Abriu aqui? Lucas 2,52? Abre aí, por favor. Lucas 2,52. Eu ainda vou abrir aqui, eu esqueci. Me empolguei. Lucas 2,52. Tá aí? Lucas, estou no 10. Passei. Lucas 2, 52. Diz assim, aí. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Gente, o que é que isso tem a ver com a Rede Livre? Muita coisa. E aqui eu queria que você prestasse muita atenção. Muita atenção mesmo. Olha só o ensino que essa passagem nos dá. Jesus passou pelo processo da aprendizagem. Então, Jesus foi alfabetizado, Jesus foi crescendo e Jesus foi aprendendo as coisas. Sabe o que eu fui descobrindo, estudando esse versículo? Não só que Jesus foi pequeno e cresceu, mas quanto mais Jesus crescia, mais ele caminhava amadurecendo, rumo à maturidade, porque ele ia crescendo em graça. Crescer em graça é você desfrutar de tudo que bom que Deus tem a lhe oferecer. E perceba numa ótica correta isso, tá? Quando a gente cresce, quando a gente amadurece, a gente sai da fase da infância, entra na fase da adolescência. Geralmente não, sempre vai acontecer o quê? Uma grande transformação na sua ótica de vida. Você vai enxergar a vida de outra forma, não mais como você era criança. Quando criança você tinha missões a cumprir, deveres a fazer. Quando você vai crescendo, a responsabilidade vai aumentando. Vai aumentando. E as responsabilidades, elas nos dão o processo de aprender as coisas. Jesus ele foi crescendo em estatura, em graça. Nós vamos crescendo e conforme a gente vai crescendo em estatura, nós também vamos sendo agraciados com esse aprendizado e o assumir de novas responsabilidades. Preste atenção nisso. Quanto mais velho Jesus ficava, tanto mais seus pais podiam exigir dele obediência. E tanto mais seu Pai Celestial podia lhe atribuir tarefas na força de uma natureza humana. Olha só, quanto mais a gente tem a possibilidade de assumir responsabilidades, mais a nossa obediência vai sendo testada. Mais a gente vai escolhendo fazer o que a gente tem que fazer. Quanto mais Jesus crescia, mais responsabilidades lhe chegava, mais obediente ele ia ficando. E o Pai Celestial, Deus Pai, atribuía tarefas na força da natureza humana de Jesus. E o que é que acontecia? Com o crescimento, cada tarefa ia ficando mais difícil. E tarefas difíceis, a gente poderia também chamar de momentos de sofrimento. Momentos de sofrimento. Mas você vai sendo testado. Agora, trazendo para o contexto atual. A gente vai entrando no ensino fundamental, adolescência, né? Entrando no ensino médio. O ensino médio começa a ficar um pouco mais difícil. As coisas. É mais matéria, é mais conteúdo, menos tempo.
mais responsabilidades, mais questões que vão lhe aprimorando, mais vai lhe exigindo. E aí a gente tem escolhas, né, a fazer. Ou a gente deixa para lá e não faz as tarefas, ou a gente vai praticar mais. Ou a gente vai assumindo as responsabilidades que temos de aprender, ou a gente vai deixando para lá os estudos e tal. Eu estou só aplicando para o estudo, mas entenda que isso é para a vida. Não adianta entrar numa ilusão de que a gente não vai ter mais responsabilidades enquanto cresce. Sim, nós vamos ter mais responsabilidades enquanto cresce. Os pais de vocês têm mais responsabilidades do que vocês. Eu tenho mais responsabilidades do que os adolescentes, entendeu? Como jovem, universitário e tal, acabando a faculdade. E aí, quando eu acabar a faculdade, quando eu for trabalhar, eu vou ter mais responsabilidades. E assim é a vida. A gente vai aprendendo a obedecer o que precisa ser feito ou não. E aí a nossa moral vai sendo testada. Olha quanto ensino tem isso. Com o crescimento de cada tarefa, vai ficando mais difícil, implica sofrimento. Ou seja, na ótica de Jesus humano, Jesus aumentava a sua habilidade de obedecer, cada vez mais que crescia. E isso revelava sua capacidade de obedecer sobre circunstâncias cada vez mais difíceis. Não acho que foi fácil para Jesus aprender de forma humana tudo. Porque Jesus foi humano e Jesus sofreu junto. Entendeu? Junto com a humanidade, que já traz isso. Responsabilidades. Não é lindo? É muito lindo. Beleza. Jesus, ele não só nasceu de um útero de uma mulher humana. Jesus não só crescia em graça e estatura, como qualquer ser humano, e isso fazia ele crescer a maturidade dele, cada vez mais, a capacidade dele obedecer. E isso nos dá essa mensagem: sempre busquem obedecer às responsabilidades que temos. Às vezes a gente só está distraído demais. Lava o rosto, sabe? Descansa um pouco e volta para as tarefas. E Jesus, ele sentiu tudo aquilo que a gente sente de pesado, né? Cansaço. Jesus sente cansaço. Tem uma passagem que fala que ele estava subindo um monte, aí ele ficou cansado. Aí parou para descansar. Jesus sentia fome, depois que jejuava, porque o jejum é um não estar com fome, não comer de forma intencional. E aí, depois de jejuar, ele, obviamente, estava morrendo de fome. Aí, Jesus sentiu sede. Isso tudo tem na Bíblia. Jesus tinha um corpo exatamente como o nosso. Um corpo físico, que cansava e sentia as dores físicas de um ser humano. E depois de ressurreto, aí eu vou pedir para você passar mais capítulos de Lucas aí. Vai para o capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24. Depois que Jesus foi ressurreto, vocês acham que o corpo de Jesus ficou como? Deixou de ser um corpo físico? Virou um espírito? Virou um fantasma? Virou uma coisa brilhante assim? Lucas 24, versículo 39. Responde essa pergunta. É o último capítulo de Lucas. Diz assim. Ele mostrou as mãozinhas, né? Lembra que eu falei para vocês tocarem nas mãozinhas para saber se é real? Pronto, olha aí o que Jesus fez. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Ele já ressuscitado, né? Ressurreto. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos. Ou seja, Jesus está dizendo claramente: eu não sou um espírito. Quando ele ressuscitou. Um espírito não tem carne nem ossos, como estão vendo que eu tenho. Então Jesus, quando ele ressuscita, ele está com um corpo físico ainda. Só que agora diferente. Eu disse que Jesus sentia todas as dores, né, de um ser humano
antes de morrer. Quando ele morre, passou os 3 dias, ele ressuscita em um novo corpo. E um corpo físico. Ou seja, Jesus tem um corpo. Mas esse corpo físico e humano só que não sujeito a mais fraqueza, doença ou morte. O novo corpo que Jesus apresenta, sendo físico e sendo humano, é um corpo que não se enfraquece como antes se enfraquecia. É um corpo que não tem mais doenças, é um corpo puro. É um corpo, mas é um corpo. Corpo físico e um corpo humano. Nesse versículo ele mostra isso. Toquem, o espírito não tem carne nem osso. Eu tenho carne e osso, ressuscitado. E é isso que é isso que ele quer mostrar. Que após você morrer, você também vai ganhar um novo corpo quando chegar a hora. Do mesmo jeito que ele tem, agora um corpo perfeito. Jesus ele continua vivendo um corpo humano no céu. Não é massa? Teve um vídeo que viralizou um dia desse, né? Que viram a imagem de Jesus numa nuvem. Tipo assim, uma nuvem, assim. Aí, meu Deus, vocês não viram? Bota na internet depois. Pessoa vê Jesus na nuvem. Aí todo mundo disse que foi tal. Não, foi não, foi uma coincidência. Véi, é um rosto de uma pessoa, não é Jesus, tá ligado? É tipo, é um rosto. É bonito, é legal de se imaginar que fosse Jesus. Mas olha só o que a Bíblia nos fala, que Jesus, ele está vivendo no céu com um corpo humano. Um corpo restaurado, um corpo perfeito. Aí sim é perfeito. Já era perfeito antes de morrer. Aí agora que ficou mais perfeito ainda, porque não sente mais as dores, entendeu? Já era perfeito no sentido de obediência, sacou? Beleza, Marcão. Agora eu vou lhe explicar por que Jesus tinha que ser completamente, plenamente humano. Duas respostas. Por que, anota aí a pergunta. Por que Jesus tinha que ser completamente humano? Primeira resposta. Para servir como representante perfeitamente obediente. Ele tinha que ser humano, plenamente humano, ter todas as emoções, os pensamentos, as limitações físicas de um ser humano para que ele pudesse servir como representante perfeitamente obediente. A chave está naquele versículo lá que eu mostrei a vocês. Jesus ia crescendo em estatura e em graça, obedecendo. Mesmo que fosse ficando mais difícil as tarefas. Mas em meio aos sofrimentos, ele continuava obedecendo. E isso tem na nossa Bíblia. Por que Jesus tinha que ser completamente humano? Primeira coisa, para servir como um representante perfeitamente obediente. Isso está em Romanos 5. Abre aí Romanos. É depois dos Evangelhos. Porque acaba os Evangelhos e depois que passa o livro de Atos, você vai encontrar Romanos. Vê aí. Acertei? Vocês viram aí? Acertei? Boa. Gabaritei. Romanos 5, 19. Versículo 19. Romanos 5, 19 vai falar isso que eu acabei de explicar. Jesus tinha que ser completamente humano para servir como representante perfeitamente obediente. Olha o que Romanos 5, 19 vai dizer. Cadê? Eu estou aqui já. Vou ler na minha Bíblia. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quem é esse homem que fez a gente pecador? Mais alto, quem é? Adão, né? Beleza. Vou ler de novo. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores,
assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Jesus ele tinha que vir completamente homem, humano, para que o seu servir representasse perfeitamente a obediência. E a segunda resposta, por que Jesus tinha que ser completamente homem? Você vai encontrar em Hebreus 2. Hebreus 2:17. Abre aí. Hebreus 2:17 vai ter a segunda resposta. Por que Jesus tinha que ser completamente homem? Para a gente fechar o ponto da plena humanidade de Jesus. Jesus tinha que ser plenamente homem, completamente homem, para viver e morrer em nosso lugar. Hebreus 2:17, perdão. Hebreus 2:17 diz assim: por essa razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Repita comigo, todos os aspectos. Ou seja, todas as características humanas ele tinha que ser semelhante. Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer expiação pelos pecados do povo. Vou repetir. Ele tinha que ter todos os aspectos semelhantes aos seres humanos para se tornar um sumo sacerdote, ou seja, um representante que ligava Deus aos homens, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer a expiação pelos pecados do povo. Então Jesus, ele tinha que ser homem, senão a sua morte no nosso lugar não teria significado. Se fosse um espírito, se fosse um ser unicamente divino, a sua substituição naquela cruz, naquele ato, a sua vida e sua morte, não ia ser no nosso lugar. Ia ser no lugar de outra coisa. Mas aí o cara chegou e veio plenamente homem. Beleza? Então, respondendo as duas perguntas, né, desse primeiro ponto. Por que Jesus tinha que ser completamente homem? Para servir como representante perfeitamente obediente e para viver e para morrer em nosso lugar. Caso contrário, se ele não fosse homem, essas duas coisas não seriam possíveis. Beleza? Entenderam, sim ou não? Sim ou não? Agora passa o versículo aí. Hebreus 2:18. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus está dizendo o seguinte: eu posso entender totalmente os seus sofrimentos. Ele tem empatia pela gente por isso. Ele se relaciona com a gente por isso. Porque tudo que a gente sente, ele foi capaz de sentir. Ele sentiu todas as emoções humanas, gente. Todas. Então, ele se relaciona com você. Amém? Segundo ponto. Lembra que o primeiro ponto foi o quê? Digam para mim. Jesus é... Não, mas do jeito que eu falei. Jesus é... plenamente humano. Boa. Jesus é plenamente humano. E agora vamos para o segundo ponto, que vai completar essa frase. Jesus é plenamente humano e plenamente Deus. Segundo ponto é isso. Jesus é plenamente Deus. E vamos entender o porquê? Lembra do versículo lá de Mateus 1:18, né? Jesus, ele nasceu de Maria, né? Estava prometido em casamento a José. E, pela obra milagrosa do Espírito Santo de Deus,
Então, o nascimento de Jesus foi num ser humano, Maria, mas agora vamos explicar o porquê que ele é também plenamente Deus. Ele veio de um nascimento, uma obra milagrosa, concebida numa virgem. E essa é a primeira vez que nasce uma pessoa a partir de uma virgem. Sim ou não? Sim ou não? Não! Porque Deus já tinha operado milagres com virgens. Isabel, mãe de João Batista, era virgem. Raquel, esposa de Jacó, era virgem. De Isaac, Rebeca. Todas virgens. Mas, na verdade, não. Todas estéreis, né? Boa, garoto. Equívoco. Houve um equívoco da minha parte. Tô brincando. Nascimento virginal, gente, foi... Só para não confundir, então, a cabeça com a brincadeira que eu fiz, né? Eu falei estéreo, foi mal. Deleta. Corta. Corta esse raciocínio. A obra de Jesus, ela foi milagrosa e realmente foi a primeira vez. Numa virgem. 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 Beleza? Virgem Maria. Maria realmente era virgem. E Maria nasceu de uma obra milagrosa do Espírito Santo que transformou seu corpo internamente para gerar um ser totalmente único e totalmente divino. Plenamente Deus. Olha só. O nome disso, se eu não me engano, é paternogênese, que é a origem de um ser sem a concepção, né? É a obra milagrosa do nascimento virginal de Jesus. Mas, vamos lá, vamos para a Bíblia. Ele nasceu mediante uma obra milagrosa do Espírito Santo, através dessa obra sobrenatural de Deus, operando interiormente em Maria. O humano e o divino estavam unidos de um modo que jamais estarão em qualquer outro ser humano. Muito forte, né, velho? O humano e o divino estavam unidos de forma que jamais se repetiria isso. Jesus é top, véio. Ele é lindo. Ele é lindo. Agora vocês vão ver como ele é lindo. Colossenses. Vamos para o capítulo 2. Colossenses tem um carinho. Colossenses, Paulo vai dizer de uma forma linda a explicação disso. Colossenses 2, versículo 9. Depois de Filipenses, boa. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz o quê? Bora para cá. A gente vai olhar outro versículo em Colossenses também. Colossenses 2, 9 diz assim: pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Toda a plenitude da divindade habita no corpo de Cristo. Uou! Jesus é plenamente Deus. Toda a plenitude da divindade habita no corpo, corporalmente, em Cristo. Colossenses 1,19. Esse eu estou aberto aqui. Colossenses 1,19 diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse o quê? Toda a plenitude. Toda a divindade. Jesus é Deus. Plenamente. Plenamente Deus. Aquilo que eu falei no começo. Um humano e um divino unidos de um modo jamais visto. E que jamais estarão em qualquer outro ser humano. Jesus é plenamente humano e plenamente Deus. Ele é digno de toda adoração.
Filipenses. Filipenses, que é antes de Colossenses. Só voltar. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Filipenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o... Jesus Cristo é o... para a glória de Deus Pai. E o Senhor aparece no Antigo Testamento umas 6.000 vezes, assim. Todas para se referirem a Deus. E quando Filipenses começa assim, né, começa dizendo assim: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha a autoridade disso. Para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, céus e terra e baixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está dizendo: Jesus é Deus. Deus Pai deu autoridade para ele. Jesus é Deus, para a glória de Deus Pai. Porque, como a gente já viu na pregação de Trindade, né? Apesar de Jesus não ser o Pai, e apesar do Espírito Santo não ser Jesus, e o Pai não ser o Espírito Santo, os três são Deus, os três são um. Então, a exaltação de Jesus aqui, dada para a glória de Deus Pai, é para a glória de Deus. No fim das contas, é só mais um versículo que mostra que Jesus é Deus. Que você deve guardar esse versículo, anotar esse versículo, ficar com esse versículo, porque qualquer pessoa que chegar para você e dizer Jesus não é Deus, eu digo, ele é Deus sim, está aqui. Ou ele não é Deus não, ele é Deus sim, está aqui. Ele mesmo disse, eu sou, eu sou. E aí os cabos quiseram apedrejar ele. Ele é Deus sim, está aqui. Colossenses 2,9 fala que nele habita toda a plenitude de Deus. Aqui, ó. Deus, Pai, deu a ele toda a plenitude. Ele deu autorização para eu habitar toda a plenitude. Então, Jesus, sim, gente, é plenamente Deus. Assim como é plenamente humano. E respondendo a pergunta que eu respondi no ponto 1, né? Por que, afinal, Jesus tinha que ser plenamente Deus? Completamente Deus também. Por quê? Ele tinha que ser para assumir a penalidade total pelos pecados do mundo inteiro. Porque se ele não fosse plenamente Deus, ele não cobriria todos os pecados. Ele não seria capaz de sustentar todo o peso de todos os pecados do presente, do passado e do futuro. Jesus tinha que ser plenamente Deus para conseguir aguentar a penalidade total. Se ele não suportasse a pena total dos pecados, essa pena não seria válida. Caso não fosse, ninguém poderia ser salvo. Olha como é forte. Eu estou dizendo o que é que fundamenta a sua fé. Entender que Jesus é plenamente Deus é entender que há salvação no mundo. Porque ele é plenamente Deus. E finalizando a nossa frase dos 3 pontos. Primeiro ponto, Jesus, ele é plenamente humano e plenamente Deus. E o terceiro ponto completa essa frase. O tempo todo. Ponto. Pode fechar a frase. Jesus é plenamente humano e plenamente Deus. Quando? Em que momentos ele é plenamente humano, ele se mostra plenamente humano, e em que momento ele fica menos humano e fica mais Deus?
Em que momento ele fica mais Deus e menos humano? A resposta é que ele não fica. Ele é o tempo todo plenamente homem, plenamente Deus. Não tem essa parada de manifestação. Não. Agora essa é a beleza de Jesus. Olha só o porquê que o terceiro ponto é o tempo todo. A pessoa de Cristo, ele sempre faz o que precisa ser feito. Bora fazer um exercício aqui. É o seguinte, às vezes, isso fica muito difícil de entender que Jesus é 100% homem, 100% Deus, porque para a gente, logicamente, racionalmente falando, 100% de uma coisa, 100% de outra, não faz o menor sentido. Mas eu estou dizendo que faz. Por que que faz? Porque a gente tem que parar de trazer Jesus para a nossa ótica. A gente tem que olhar pela ótica dele. Pare um pouco de tentar trazer Jesus para a sua ótica, para o seu modo de pensar, para o seu modo de agir, e agora se permita se colocar nas situações em que Jesus vai fazer as coisas. Isso. Vamos botar o óculos da fé e vamos entender, a partir de Jesus, o porquê que ele faz o que faz. Beleza? A Bíblia é muito clara. A gente que é meio assim, cri-cri, de ficar duvidando de tudo. Mas a Bíblia é muito clara. Vamos se colocar no lugar de Jesus e parar de trazer Jesus para o nosso lugar, beleza? Se coloque no lugar de Jesus. Jesus, você é Jesus. Pá. Você vai fazer alguma coisa. O que motiva Jesus a fazer o que faz é fazer o que precisa ser feito. Vou continuar. Ambas as naturezas, humana e divina de Jesus, elas estavam o tempo todo integradas. O tempo todo convergindo. O tempo todo integrais. Integralmente, né? E a gente tem que imaginar o que Cristo faz a partir da percepção dele. O olhar de Cristo, na perspectiva do próprio Cristo, ele sempre fez, o que ele sempre fez foi se humilhar para ter empatia com você. Da mesma forma, agora você vai se humilhar para ter empatia com ele. Em outras palavras, o fato de Jesus ter deixado completamente a sua natureza divina, completamente não, desculpa. O fato de Jesus ter deixado apenas de ser Deus e se tornar humano já foi uma baita humilhação. Porque o Criador, que é Deus, estava se tornando uma criatura. E aí isso já é humilhação, entendeu? Então, o que é que eu estou te convidando agora? O que ele fez sempre não foi se humilhar para ter empatia com você, agora a gente vai se humilhar para ter empatia com Jesus. Vamos olhar Jesus na perspectiva do próprio Jesus. A pessoa de Cristo, ela faz o que precisa ser feito o tempo inteiro. E o que isso quer dizer? Tudo que a pessoa de Jesus Cristo faz, ela faz a partir de sua própria escolha. Você, quando lê o Evangelho, você percebe Jesus tendo características humanas mais claras e percebe Jesus tendo características divinas mais claras. Isso são escolhas. Jesus está escolhendo. Não é que uma está diminuindo para a outra se manifestar. Na verdade, as duas sempre estiveram ali. Ele só está escolhendo qual é que ele quer mostrar. Entendeu? Mas ele não está diminuindo a outra parte. Ele não está deixando de ser homem quando ele faz coisas divinas e poderosas. Ele não está deixando de ser Deus quando ele faz coisas semelhantes ao ser humano. Na verdade, ele só está escolhendo. Às vezes, Cristo, ele se autolimita na sua humanidade e, às vezes, Cristo, ele se autolimita na sua divindade. Em alguns momentos. Jesus vivia, às vezes, com as limitações da humanidade. E outras vezes ele colocava o poder de sua divindade
em operação. Tudo foi escolhas. Jesus, ele não deixava de ser Deus, ele não deixava de ser homem. Ele foi os dois ao mesmo tempo e escolhia como se mostrar. Isso é muito libertador, gente. Isso responde muitas questões. Isso responde muitas dúvidas. Eu, quando era mais novo, eu sempre ficava, meu Deus, mas por que Jesus estava chorando se ele era Deus? Ou por que Jesus estava fraco se ele era Deus? Ele escolhia passar pelo sofrimento humano, porque ele estava escolhendo ter empatia com você. Ele escolheu vir em forma humana para que ele pudesse dar a instrução certa de como jogar o game, né? Virando o personagem do game. Para todos nós que somos personagens NPCs desse mundo afora, né? Então Jesus escolhia manifestar mais o seu lado divino, limitando-se na humanidade, e escolhia se limitar na humanidade para não mostrar tanto o seu lado divino. Jesus é um ser completamente único, galera. E essa é a doutrina da união hipostática. 100% homem, 100% Deus. A banda já pode vir? Essa doutrina da união hipostática, que é uma base da nossa fé, que responde quem Jesus é, ela serve para expressar os pontos fundamentais da verdade bíblica, a encarnação. Como Jesus encarnou. Como? Essa é a doutrina. Jesus é plenamente homem, Jesus é plenamente Deus, o tempo inteiro. Ele escolhe a autolimitação que ele quer expressar, mas sem deixar de ser. E agora que vocês aprenderam sobre essa doutrina, você entende que todas as qualidades humanas, bem como todas as qualidades divinas, estão e sempre estarão de forma verdadeira, completa, distintas, mas inseparáveis na única pessoa de Cristo. Duas naturezas inseparáveis, apesar de diferentes, não se separam. Então, quando perguntarem para você se Jesus é homem ou é Deus, responda. Jesus é 100% homem e 100% Deus. As características humanas e divinas estão plenamente, completamente, verdadeiramente, distintamente e inseparavelmente em Jesus, na pessoa de Jesus. Estão presentes na pessoa de Jesus. E voltamos para Colossenses. Passando a página de Filipenses, né? Colossenses 1, versículo 15 e 16, para encerrar. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1, 15, né? 15 e 16, isso mesmo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos
ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. A imagem visível do Deus invisível, agora vocês compreendem. Glórias a Deus. Porque esse é o milagre mais incrível de toda a Bíblia. Esse é o milagre mais incrível de toda a Bíblia. Jesus, o homem-Deus, diferente de qualquer outra pessoa que o mundo já viu, e diferente de qualquer outra pessoa que o mundo verá, uniu eternamente, para sempre, o infinito e o finito. Mudou o curso da história para sempre, sendo o homem-Deus. Essa doutrina, ela foi muito conversada na igreja. E se eu não me engano, no ano de 451, houve um credo falando dessa doutrina. Porque estava surgindo um movimento religioso que negava a divindade de Jesus. É um movimento parecido com o que baseia a crença das testemunhas de Jeová. É um movimento que foi trazido por Arius, e aí foi o arianismo, o nome desse movimento. E aí a galera se reuniu lá na Calcedônia, e aí fez o credo da Calcedônia. Vocês botarem aí na internet, credo de Calcedônia. Deixa eu ver se eu acertei a data. 451, é isso mesmo. Ele fala assim: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, é com a linguagem rebuscada mesmo, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade, pelo Pai, antes de todos os séculos. E nesses últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, Filho, né? Não dá para ser Mãe de Deus, Pai, nem Espírito Santo. Um e só mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união. Enfim, palavras muito difíceis, mas vocês eu acho que pegaram a ideia, né? É lindo o credo da Calcedônia. É lindo a doutrina da união hipostática de Cristo. Fica de pé. Vamos finalizar
entendendo que Jesus, ele é Senhor sobre sua vida, porque Ele é Deus. E você pode olhar para Ele hoje e dizer: Senhor da minha vida. Porque Ele sabe exatamente o que você passa. Ele sabe exatamente os sofrimentos de ser tentado. Mas por ser Deus, Ele também sabe capacitá-lo para fortalecê-lo em suas tentações, para fortalecê-lo em meio às tristezas. Ele sentiu o que você sente, de mais ruim que possa parecer. E Ele envia o Espírito Santo para lhe consolar e lhe capacitar a passar por toda e qualquer dificuldade que você venha a passar. O amor de Deus é muito grande, gente. Mas entender que Ele veio em carne é você entender plenamente sua fé. Jesus, Ele é Senhor sobre sua vida. Por fim, só queria ler, você não precisa abrir, pode fechar seus olhos e meditar. Depois você lê com mais calma. A carta de 1 João, no capítulo 4, João ele vai dizer assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, com E minúsculo, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Aquele que não é capaz de confessar que Jesus veio em carne, aquele que é capaz de mentir sobre a verdadeira natureza de Jesus, esse não vem de Deus. Agora que você entendeu que as duas naturezas distintas são inseparáveis do homem que é capaz de cuidar de você e é digno de ser chamado de Senhor, Deus, Jesus, esse sim se apresenta diante de um Espírito Santo enviado por Deus. E diante disso, você pode ter total segurança em Jesus Cristo. Louve ao Senhor, que Ele deu o Espírito Santo para que você louve. Eu quero sentir suas dores, participar de seu amor. Toda a minha vida devo a ti. Quero conhecer a tua face, aproximar-me do poder capaz de dar vida
separa. Me rendo por inteiro aos teus pés. Eu quero sentir suas dores, participar de sua morte. Toda a minha vida eu devo a ti. Eu quero conhecer a tua face, aproximar-me do poder capaz de dar vida ao que está morto. Eu quero me alegrar em meio à dor. Tu és o Cristo, nascido pra morrer em meu lugar, e nada poderá nos separar. Me rendo por inteiro aos teus pés. Tu és o Cristo, por onde anda as trevas vão embora. Teu nome aqui tem seu lugar de honra, teu trono acima está. Vamos declarar o mesmo nome, o mesmo nome, o mesmo poder que ressuscitou meu Jesus, me faz vencer. O mesmo nome, o mesmo poder que ressuscitou meu Jesus, me ressuscitará. O mesmo nome, o mesmo poder que ressuscitou meu Jesus, me faz vencer. O mesmo nome, o mesmo poder que ressuscitou meu Jesus, me ressuscitará. Tu és o Cristo, nascido pra morrer em meu lugar, e nada poderá nos separar. Me rendo por inteiro aos seus pés. Tu és o Cristo, por onde anda as trevas, elas vão embora. Teu nome aqui tem seu lugar de honra, o teu trono acima está. Jesus, aqui tu tens lugar de honra, teu trono acima está. Jesus, aqui tu tens lugar de honra, teu trono acima está. Aleluia. Que no seu coração a centralidade dele esteja gravada essa certeza de que Jesus tem lugar de honra. Agora que você entende quem é Jesus, o Espírito Santo lhe chama a ter um relacionamento mais autêntico com Ele, a estar mais perto desse Deus que tem empatia por você, que cuida de você, que
sabe o que você passa. Esse Deus morreu numa cruz por você e perdoa os seus pecados. E te pede uma vida dedicada a Ele. Que Deus nos capacite. Que Deus nos capacite a buscar essa vida. Que você tenha um lugar para chamar de casa. Que você tenha um líder, uma líder para chamar de líder, de pai, mãe espiritual. Mas aqui a gente se encontra como pecadores que estamos, buscando cada vez mais aprender com o Senhor Jesus. E se você quer fazer parte disso, eu lhe convido a estar conosco. Eu lhe convido a entrar numa conexão, ser discipulado, começar o discipulado, levar a sério sua caminhada. Você é bem-vindo aqui. O Senhor Jesus sempre estará nos ensinando muitas coisas. É um caminhar diário, buscando a maturidade, mas que o Senhor faça você crescer não só em estatura, mas em graça diante dele. É assim que a Rede Livre ora. Te agradece, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Gente, vamos para a conexão. Você é nosso convidado a participar do nosso momento. Você que nos assistiu de casa, Deus abençoe sua vida. Queremos você aqui. Manda essa pregação. Espalha essa palavra. Espalha quem é Jesus de verdade. E vem viver a igreja junto com a gente, se você quiser. Deus abençoe. É nóis. Valeu, cidade viva.